Estamos no ar! Esse é o Direto do Paddock, o último Direto do Paddock de 2025, no oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Você já observa ao meu lado aqui Guilherme Longo, que vai aqui destrinchar junto comigo o que foi o dia de mídia da Fórmula 1 em Abu Dhabi, o GP de Abu Dhabi, a última etapa de 2025. Dê um salve pra galera aí, Guilherme. É isso aí, salve, salve, Eric, um abraço pra todo mundo. Chegou a hora, última etapa da temporada 2025 e um dia de mídia que foi planejado para ser interessante, né? Afinal, tivemos os 3 candidatos ao título participando de uma mesma coletiva, o primeiro encontro oficial de Norris, Piastri e Verstappen no fim de semana do GP de Abu Dhabi. Inclusive, sala de imprensa não, a sala da coletiva completamente lotada, muitas fotos de como estava ali antes das entrevistas, tudo para ouvir os 3 candidatos ao título. E vamos começar, obviamente, com eles, porque talvez o ponto alto dessa coletiva tenha sido a declaração dos 2 pilotos da McLaren sobre as ordens de equipe. E eu, particularmente, confesso que me surpreendeu as declarações de Lando Norris, o líder do campeonato. Vamos lembrar, a McLaren tem essa história das regras papai ao longo do ano todo, né? Não vamos favorecer um piloto, não vamos favorecer o outro piloto, regras que são amplamente criticadas por todo mundo no paddock, que renderam erros crassos. Inclusive, muito se questiona se o erro da semana passada no Qatar não era uma consequência das regras papaya também. Mas a questão é o seguinte, a gente tinha pré-Abu Dhabi uma declaração do Zac Brown falando: vamos implementar ordens de equipe só e somente se um dos pilotos não estiver vivo na briga pelo título na última corrida. Chegamos à última corrida com Oscar Piastri ainda vivo na briga pelo título, 16 pontos atrás de Lando Norris, e obviamente a primeira pergunta que fizeram foi: teremos ordens de equipe esse fim de semana? É a pergunta que todo mundo tá querendo fazer. Então, parabéns para quem fez o primeiro, porque fez o que todo mundo tá querendo ouvir. O Norris falou o seguinte: não, isso não foi discutido. Honestamente, eu adoraria, mas não pediria. Depende de Oscar se ele permitiria. Não acho que dependa necessariamente de mim. E ao mesmo para o contrário, eu estaria disposto ou não? Pessoalmente, acho que sim, porque me sinto assim desde sempre, é o meu jeito. Mas não depende de mim e não vou pedir. Não quero pedir porque não acho que seja justo. Ao mesmo tempo, se for assim que terminar e Max ganhar, tão bom. É isso aí, parabéns a ele e que venha o ano que vem. Não muda nada, não muda minha vida, então ele merecerá mais do que nós. Ai, Norris, que é difícil de defender desse jeito, né, meu velho? Pelo amor de Deus, cara. É isso. Quando a gente vem discutindo, você que acompanha aqui os nossos programas, os nossos podcasts, quando eu falo que a McLaren, se for campeã esse ano, vai ter máculas no título, é por causa disso, cara. Como é que o cara fala que ser campeão ou não vai mudar a vida dele, sabe? Não, vai mudar completamente. Agora, pra bem ou pra mal, ganhando ou perdendo. Eu tenho talvez uma leitura alternativa do que ele falou, é justamente assim, eu não vou pedir para deixar para a equipe, para deixar o Piastri, deixar eu passar. Né? Agora, a questão é que ele pode estar jogando para a equipe. Com certeza. Eu não preciso pedir, né? Com certeza. Isso aí cabe à McLaren também corrigir uma terceira cagada consecutiva. Porque vamos lembrar, desclassificação em Las Vegas, o erro de estratégia semana passada no Qatar, e agora um erro pode custar o campeonato. A McLaren também tem uma obrigação muito grande nesse fim de semana. É que a declaração do Norris, essa coisa de não vai mudar minha vida se eu for campeão ou não. Desculpa, das duas uma. Ou é uma mentira das mais deslavadas. Esperamos que seja. Espero que seja. Ou se for verdade, cara, o que tá fazendo um esporte competitivo? Cara? Eu não sei, esse é o problema que eu tenho com o Norris e que depois eu fui ver que o Piastri também tem. Tem um pouco disso. Falta um pouco desse... Eu gosto de falar, o ódio no coração. Sim. Falta um pouco disso. É um esporte competitivo, tem 20 pilotos, só um vai ser campeão, só um vai ganhar. E você tem que ter um pouco desse espírito de porco de que eu quero ganhar. É meu e acabou. Vim pra cá pra isso, né? Agora... O próprio Eric gosta de falar isso, né? Que piloto que não gosta do sabor do champanhe. Aparentemente, Lando Norris. Agora... até porque faz parte do cotidiano dele. Não, o que eu digo é que tem piloto que bebe champanhe só quando nós aqui, meros mortais, bebemos champanhe, que é Natal e Ano Novo. Agora, eu duvido que até domingo sentam ali os pilotos e alguém que manda para discutir essa questão. Eu quero acreditar
que eles vão fazer isso pelo menos até domingo. Não, eu espero que eles já tenham feito isso. E que seja Não é uma seja coisa para se mentira. discutir no final de semana de Fórmula 1. Tanto que a gente tem o Piastri também falando sobre isso. Se quiser, já pode mandar. Ele falou o seguinte, ó, não é algo que tenhamos discutido. Até eu saber o que se espera de mim, não tenho uma resposta definitiva. Já estive do outro lado da disputa pelo campeonato nas categorias de base e sei como é essa sensação. Foi bem difícil. Chegar à final como favorito entre nós três é bem diferente pra mim. E acho que depois do Qatar, eu acho que na verdade o favorito aqui na verdade é mais o Azarão, porque ele é o terceiro colocado. E acho que depois do Qatar estou bastante confiante de que posso ter um bom desempenho. Obviamente preciso que algumas coisas aconteçam neste fim de semana para ser campeão, mas vamos certificar de estar no lugar certo, na hora certa e ver o que acontece. Lembrando, a última vez que a gente chegou em Abu Dhabi, com mais de 2 pilotos lutando pelo título, o que foi campeão estava em terceiro lugar. Que foi Sebastian Vettel 2010. Quem liderava no início da corrida era o Mark Webber, companheiro de equipe dele, curiosamente, e o Alonso era o segundo colocado. Que ficou preso atrás do Petrov. Olha, você pode, desde que com o devido respeito e educação... Civilidade. Civilidade, estava tentando lembrar essa palavra, Guilherme, obrigado. Você pode, inclusive, concordar, discordar da gente, falar sobre essa declaração do Norris e do Piastri, porque o Piastri também dá uma contemporizada ali, né? E ambos falando que não teve nenhum tipo de reunião sobre isso, não foi discutido isso ainda. Então, na área de comentários ali, participe também, interaja conosco, como o Guilherme falou, com a devida civilidade. Agora vamos falar daquele que pode levar a quinta taça, o quinto campeonato para casa, que é Max Verstappen, que certamente tá pesando uma pena. Ele pesou uma pena naquele sofazinho ali da coletiva, né, Gui? Verstappen tá tranquilo, né? Porque até algumas corridas atrás, 6, 7 corridas atrás, ninguém acreditava no potencial do Verstappen lutar pelo título. E foi um ano de altos e baixos. Aliás, nem um ano, um segundo semestre de altos e baixos. É porque Holanda, 104 pontos atrás, acabou o campeonato. Aí vence, boas performances, se aproxima. Opa, o Verstappen não está morto. Aí o Norris cresce de novo, tem uma sequência consolidada. Acho que o Brasil é bem o ápice disso. Aí a gente vê, opa, não, acabou, o Norris vai ser campeão. E aí vem a desclassificação, e aí vem o erro de estratégia do Qatar. Então pro Verstappen, não tem nada a perder. Ele tem tudo a ganhar e nada a perder. O Verstappen, a gente discutiu isso aqui no podcast terça-feira, né? O Verstappen sai maior dessa temporada, conseguindo lutar pelo título como a Red Bull começou o ano muito mal. Muito mal. E agora, e aí, depois... Perdão, desculpa, Gui. Até como consequência disso, foi perguntado, inclusive quem fez a pergunta foi a Mariana Becker, sobre se os pais dos pilotos, dos 3 envolvidos, estariam lá em Abu Dhabi. Os do Norris e do Piastri estarão, né? E o Verstappen falou que o pai, o Jos, vai estar correndo na África, Rally, e a mãe vai ficar em casa cuidando dos cachorros, né? Porque ele não planejou que ele chegaria a Abu Dhabi podendo ganhar o título. Mas de qualquer forma, tem uma história curiosa que o Verstappen conta da mãe dele, uma tradição que ela criou, que todo domingo de corrida, ela manda uma foto pra ele que ela vai na igreja que tem perto da casa acender uma vela em nome dele. Legal. Então eu acho que tem um pouco também dessa questão do ritual, de não querer quebrar, sabe? Deu certo até agora, por que mudar, né? Mas sobre a leveza de Max Verstappen, ele falou... vamos lá. Inclusive, ele dá uma resposta, mais uma daquelas muito provocativas, né? Estou relaxado, não tenho nada a perder, estou gostando de estar aqui. E para mim não se trata mais de estar aqui na briga pelo título. Estou curtindo a segunda metade da temporada, estou trabalhando com a equipe e gostando de como conseguimos voltar daqueles momentos difíceis. Lembro-me das reuniões em que eu estava muito frustrado, decepcionado com o desempenho, e agora nas reuniões as pessoas estão sorrindo, estão felizes. Portanto, estar aqui lutando pelo título é um bônus. Para mim é muito simples. Vamos tentar um bom fim de semana e mesmo assim nem tudo está sob meu controle. Não depende de mim, então vou tentar aproveitar, aconteça o que acontecer. É isso, né? O Verstappen é um cara que depende dele e do Norris. Ele precisa ganhar para o Norris pelo menos de quinto para baixo. De quarto para baixo. O Norris em quarto e o Verstappen vencendo, ele é campeão. Claro. Tá certo. Seria 13 pontos de diferença com 12 de vantagem pro Norris nesse momento. Mas é isso, o Verstappen é o franco atirador, é o cara que tá tranquilo ali, seja o que Deus quiser. Lembrando que ano passado tivemos Norris e Piastri na primeira fila, o Verstappen em quinto ou sexto. O Norris larga bem, vai pra frente, o Verstappen também larga bem e se coloca em terceiro, ele e o Piastri se tocam na primeira curva.
Vamos ver. E tem a questão do Antonelli que ainda reverbera no paddock, né, Gui? Que inclusive tivemos aí a questão, declarações da FIA, da própria Red Bull, como que isso se desenrolou com o próprio Antonelli? Foi uma semana tensa pro piloto da Mercedes, né? Tudo por causa da escapada de pista que ele teve no GP do Qatar, que acabou rendendo ao Norris a 4ª posição na corrida, 2 pontos a mais no campeonato, 2 pontos importantíssimos. E muita gente saiu acusando o jovem piloto da Mercedes de ajudar o Norris, de favorecer ele. E o negócio descambou, assim, para uma situação ridícula. Ameaças de morte. A Mercedes, inclusive, intercedeu junto à FIA para fazer alguma coisa, porque registrou comentários nas redes sociais de ameaça de morte e tudo mais. E o Antonelli foi questionado nessa quinta-feira, durante o dia de mídia, sobre como que foi a reação dele também, os pilotos envolvidos, né? Se teve alguém que se pronunciou com relação a isso. E ele revelou que o Verstappen veio conversar com ele. Ele falou o seguinte, não posso dizer exatamente o que Verstappen me disse, porque houve alguns palavrões. Mas ele me disse para não me preocupar com esse tipo de pessoa, porque elas são burras e devo focar apenas no meu trabalho. Foi uma decepção, foi o primeiro dia difícil de lidar. Honestamente, eu não entendi o motivo dos insultos. Acho que deveria ser feito algo para regulamentar as redes sociais. Estava lutando por pódio, cometi um erro. Nunca abriria a mão de uma posição do jeito que sou. Giampiero Lambiase, engenheiro do Verstappen, também veio falar comigo e agradeci muito. Recebi algumas mensagens legais de Verstappen e de Norris. Só um parêntese que eu concordo muito com o Verstappen quando ele fala que esse tipo de pessoas são burras. Sim, gente, se vocês usam as redes sociais pra ameaçar alguém por uma questão dessa, desculpa, mas eu concordo com o Verstappen, vocês são burros. Não, mas e quem realmente... Você criticar, etc. Mas, primeiro, todo mundo criticou sem saber o que tinha acontecido. Sim. Ninguém tinha visto on-board, já tava achando que o Antonelli tinha cedido posição. E aí depois, mesmo assim que viram, vai lá e xinga o menino, ameaça de morte, não tem o que falar. Quem faz isso em rede social é burro. Não, com certeza. Então a gente vai aí com esse clima, a gente passou aqui o parâmetro dos 3 finalistas, a gente vai falar sobre outros personagens importantes desse GP de Abu Dhabi, mas antes estou aqui para falar da Mint, que é a plataforma cripto do BTG Pactual, e você tem uma grande oportunidade em suas mãos. Olha só, QR Code na tela, baixe o aplicativo da Mint, também fique atento ao link na descrição. Você pode, além de entrar no mundo das criptomoedas, você também tem uma grande oportunidade em relação ao cashback que a Mint está te oferecendo. Você, novo investidor na Mint, utilize o cupom MOTOR50, MOTOR50, e a Mint te dá de bandeja R$50 em Bitcoin para você que vai investir pelo menos R$150 em qualquer criptoativo. Automaticamente você fica elegível e até o 5º dia útil do mês seguinte você recebe os seus R$50 em Bitcoin. É isso aí, E vale lembrar, o mercado tá bem legal para quem quer comprar criptomoedas, então não perca essa grande oportunidade. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Seguindo aqui com o Direto do Paddock, vamos falar de Gabriel Bortoleto, Guilherme, porque depois desse domingo, Gabriel Bortoleto vai ter completado a sua primeira temporada como piloto de Fórmula 1. E ele foi indagado em alguns momentos ali da entrevista, não da coletiva que participaram os pilotos, mas também atendendo a imprensa ali. O que você destacaria que o brasileiro falou? Lembrando que Abu Dhabi é uma pista muito importante para o Gabriel, né? O ano passado ele conquistou o título da Fórmula 2 ali, foi o mesmo lugar que ele fez a estreia como piloto da Sauber no teste de pós-temporada, e agora ele vem para completar esse ciclo de 1 ano oficialmente como piloto de Fórmula 1. E em uma das perguntas que ele respondeu hoje na coletiva, né, que é feita individual dos pilotos, ele foi questionado, né, o que você aponta como os pontos altos do seu ano? E ele falou o seguinte: não dá para esquecer Budapeste. Acho que foi até agora a minha melhor corrida da temporada. Uma ótima classificação no Q3, depois uma ultrapassagem na primeira volta e gerenciei muito bem os pneus, terminando em 6º. Foi ótimo porque acho que tive ritmo puro e me diverti bastante. Teve outras corridas boas também.
Áustria os primeiros pontos, Monza, Spa, acho que foram corridas boas também. E aí ele foi questionado, né, sobre os aprendizados, exigências, o que foi o mais difícil desse processo de aprendizado. Ele falou, no lado das corridas, com certeza é a parte técnica. A quantidade de informação que recebi ao longo do ano, o aprendizado que tive com os engenheiros, estudando, fazendo tudo isso junto, foi ótimo. No ano passado, no pós-temporada, eu basicamente não sabia de nada. Eu não tinha ideia do que queria do carro, do que precisava do carro. Eu até falei com o meu engenheiro e ele perguntou, você lembra de algo do teste do ano passado? Como o carro estava? E eu disse, cara, não me pergunta isso, foi há tanto tempo. E eu não entendia nada, não quero dar um feedback errado, até porque o que eu gostava num carro não era o que eu estava usando, por exemplo. E ele fala um pouco mais sobre esse ano de rookies, né? No ano de novatos, você tem algumas coisas que você faz e consegue passar batido, mas ainda acredito que tenho muito a aprender no ano que vem. Vai ser só meu segundo ano na Fórmula 1, é o começo de uma carreira, tem gente aqui há 15, 20 anos, então ainda existe uma diferença grande e continua assim porque eles continuam correndo. Mas não diria que há uma pressão. Com a marca, com a Audi chegando e tudo mais, vão ter mais responsabilidades, com certeza. É o início de um projeto e de uma nova geração de carros. Então, claro, vamos ter essa pressão, se é que você queira chamar assim, de desenvolver um bom carro, um bom motor e tudo para lutar por um mundial um dia. Só queria pegar aqui uma das partes da aspa dele. Eu concordo quando ele fala que Budapeste é a melhor corrida. O GP da Hungria é uma prova que a gente não esperava nada da Sauber. A gente não esperava a Sauber na zona de pontos. O início do fim de semana não foi dos melhores, eu lembro muito bem disso. E aí tem uma virada de chave que o Gabriel trabalha com os engenheiros ao longo da noite para mexer no carro e de fato ele consegue superar muito as expectativas. Não à toa o melhor resultado dele na Fórmula 1 até aqui. E também tem uma outra parte, né, que ele fala sobre a questão, muita gente preocupada, né, porque ano que vem realmente vai resetar para todo mundo, e aí todo mundo olha para um novato finalizando seu primeiro ano, e ele dá uma resposta bem interessante sobre isso, né, e aí não sei se tá fácil para você, tá fácil, é melhor você falar do que eu. O próprio Adjar falou disso esses dias, né, antes dele ser anunciado como piloto da Red Bull, sobre essa perspectiva de trocar de equipe pro ano que vem, e os dois fizeram uma resposta mais ou menos igual. Eu falei assim, cara, faz anos que a gente tá pulando de carro em carro. O Gabriel foi da Freca pra Fórmula 3, pra Fórmula 2, pra Fórmula 1, e agora vai pra um novo carro de Fórmula 1. Então 5 anos, 5 carros diferentes. O Adjar falou isso também, ele ficou acho que na Fórmula 2, 2 anos, mas do primeiro pro segundo ano teve a troca do regulamento. Então ele falou, cara, eu tô fazendo isso há todos os últimos anos, indo de carro em carro. É só mais um. E acaba, querendo ou não, isso deixa o piloto bem otimista, né? Eu tô fazendo aquilo sempre, então tá tudo certo, né? Então vamos, né, seguindo aqui basicamente da mesma toada do que tá sendo a minha vida aqui na Europa, ou lá na Europa, há tanto tempo. Agora, mudando do lado do box ali da Sauber, né? O Nico Hülkenberg vai estrear um capacete novo? Por quê? Nico Hülkenberg com um capacete diferentão esse fim de semana, um tema meio gladiador, um pouco dourado, porque Nico vai fazer a corrida de número 250 de sua carreira. Olha só, chegando a uma marca importante e agora finalmente ele pode falar, né, que chegou a marca de 250 corridas tendo um pódio na Fórmula 1. Agora sim. Não, o ano de 2025 para o Hülkenberg vai ser inesquecível, né? E a gente falou tanto, foi na corrida 239, né? Sim. A Fórmula 1 passa tão rápido e tem tanta corrida, né? Que foi 11 corridas separam aquele momento. E agora, o final da temporada. Agora, definitivamente, vamos falar de uma outra equipe que utiliza também os motores. Na verdade, é o contrário, né? A Sauber utiliza os motores Ferrari e vamos falar da nave mãe, porque também, até estando... Tá rindo de mal a pior. Numa equipe italiana, né, berço ali, né, onde tem o catolicismo, o Hamilton disse que tá rezando, né? Tentei fazer a ligação. Agora eu entendi a ligação. Suei, viu, Hamilton? Assim, gente, Hamilton não tem o que falar. É uma temporada muito difícil do heptacampeão. Uma primeira temporada com a Ferrari bem ruim, bem abaixo do esperado que a gente tinha pra ele. E eu acho que até mesmo ele tinha pra si próprio. Penando muito, ficando atrás do Leclerc. Inclusive esse fim de semana, dependendo dos resultados, a gente tem uma situação curiosa que Andrea Kimi Antonelli pode terminar na frente do Hamilton no Mundial. Caramba. Só tem 2 pontos separando eles, até porque alguém fez a conta esses dias. Nas últimas 6 corridas, o Kimi Antonelli fez, se eu não me engano, são 56 pontos contra 6 do Hamilton no mesmo período. Pódio, né?
Tem 2 pódios, na verdade. O segundo lugar do Brasil e o terceiro lugar em Las Vegas. Lembrado. Bem lembrado. E o segundo lugar na sprint do Brasil também, né? O Antonelli teve um grandíssimo fim de semana. Uma fase ótima. Enquanto o Hamilton tem 2 8º lugares nas últimas 4 corridas. Eu recomendo o Hamilton voltar ao Brasil e fazer uma visita ao túmulo do Ayrton Senna. Pro Antonelli realmente fez diferença. Mas o Hamilton já deixou claro que mal vê a hora de abandonar esse carro. Eu acho que se o Hamilton puder não participar do teste de pós-temporada na terça-feira para não ter mais contato com esse carro, ele vai fugir. Ele vai se esconder dentro de uma mala. Faz muito sentido também, né? Porque o carro não é um carro novo. É que eu acho que talvez vai ser um carro mais mula para testar talvez os pneus da Pirelli. Mas vamos lá ao que ele disse. E o nome é esse mesmo, carro mula, tá, gente? É o carro xingando os mesmo. pneus, não. É um carro que você adapta ele certas características para o carro futuro, que você consegue tirar algumas conclusões. Não é o carro novo, porque não vai ter ainda o DRS na asa dianteira, não vai ser um carro menor, mais leve, mas pelo menos algumas características que dá para replicar. Eu adoro esse nome. Agora vamos lá ao que disse Lewis Hamilton. Não há uma única coisa que eu vá sentir falta nesses carros. Simples assim, não gostei. E a gente sabe que os últimos 4 anos do Hamilton foram tristes. Eu acho que talvez exceto 23, que foi um pouquinho mais honesto. Tem sido muito interessante o processo de mudança. 2009 também dependia do que sua equipe faria com a interpretação das regras. A McLaren em 2009, lembro do primeiro dia daquele ano, disseram que as regras eram de 50% menos downforce. Então eles construíram o carro para ter 50% menos de downforce. Lembro de chegar em janeiro e eles já terem atingido as metas. E eu fiquei tipo, uau, isso é normal? Chegamos ao primeiro teste, não havia downforce nenhum e estávamos muito atrás. Aprendi muito com essa experiência. Depois de 2014 foi emocionante. Também porque eu estava em uma equipe nova, pude ver o trabalho incrível que já estava sendo feito alguns anos antes, especialmente no motor. E 2017 foi legal porque era um carro maior, mais largo, parecia mais robusto e com mais downforce. Foi incrível. Essa geração, a que entrou em 2022, foi a pior, eu diria. Estou rezando para que a próxima não seja pior do que essa. Hamilton, assim... Não só ele deve estar rezando. A gente torce, mas a perspectiva inicial não é muito boa, não. Talvez a perspectiva, se ele tivesse se mantido na Mercedes, talvez seria melhor do que justamente essa com a Ferrari. Uma curiosidade só antes da gente sair do Hamilton, ele falou que já na próxima semana começa a fazer trabalho de simulador com o carro novo. Legal, bacana isso. Ele que é meio averso, né? Mas não tem jeito, né? Tem que começar ali no pique. Então vamos falar agora, aliás, daqui a pouquinho, do companheiro de equipe do Hamilton, mas antes eu vou lembrá-los mais uma vez, tá passando o QR Code da Mint, você baixa o aplicativo, também se estiver só ouvindo, fique ligado no link da descrição, para você baixar o aplicativo da Mint de graça. Já falei da promoção do cashback agora há pouco, mas também utilize o aplicativo da Mint também para você ficar por dentro de todo o mercado de criptomoedas, né? Você tem ali matérias, você tem ali podcasts sobre o assunto e você vai ficar por dentro deste mercado. Não se esqueça, QR Code na tela e link na descrição. Charles Leclerc também falou sobre essa questão de 2026, né, Gui? Sim, o Leclerc. A gente tem essa polêmica dos últimos dias, né? A Ferrari revelando que abandonou em abril o desenvolvimento do carro desse ano para focar no de 2026. Uma declaração que foi realmente bastante criticada pelo paddock, muitas pessoas sem entender, e o Leclerc veio e bancou essa ideia da Ferrari. Vamos pegar aqui, onde exatamente ele falou. No início de 22 começamos bastante forte, mas estávamos lutando contra o kick, o porpoise. Enquanto a Red Bull tinha uma plataforma muito estável e estava, na verdade, com peso a mais. Então assim que eles eliminaram o peso, de repente ficaram no nível em que estão desde então. No último ano, focamos muito cedo no carro do próximo ano, que espero ser uma aposta vencedora. Mas com certeza isso influenciou os últimos 2/3 da temporada. Os últimos 2/3, 16 de 24 corridas, onde tivemos mais dificuldades que os outros, porque não trouxemos muitas atualizações. Mas em geral foi uma geração de carros muito, muito difícil de entender. O que funcionava na fábrica, acho que todos surpreenderam uma ou mais vezes ao ver que, quando você leva para a pista, não corresponde exatamente ao que se esperava daquela peça. Esse foi o desafio. Outras equipes foram melhores, especialmente McLaren e Red Bull. E ele termina falando que não tem arrependimento com relação a isso. Não me arrependo tanto porque estávamos em desvantagem técnica desde a primeira corrida. Não é como se isso tivesse mudado drasticamente nossa abordagem para o ano e vimos relativamente rápido que não estaremos brigando pelo título.
apenas porque a McLaren estava muito forte. Red Bull, obviamente, estava começando a fazer seus avanços. Não fazia sentido colocar todos os nossos recursos tentando conquistar o terceiro ou segundo lugar, se tudo estava indo muito bem no campeonato de construtores, ao custo do próximo ano. Seja qual for esse custo, nunca é algo que você queira fazer. O problema é que custou o segundo, terceiro, para terminar em quarto lugar. É, bem complicado isso. Vamos no pique, como diria o grande Roberto Avalone, também mais cedo, até antes das coletivas, também veio um anúncio que, de certa forma, surpreendeu poucas pessoas, né? Primeiro tem o anúncio de que a Monegram não seria mais ali a parceira da Haas. Patrocinadora Master. Né? E aí veio a sequência, a novidade de quem seria a patrocinadora Master da Haas a partir de 2026 e que muito fã das antigas já não vê a hora de realmente o próximo passo ser dado, que é uma, entre aspas, volta da Toyota, da equipe Toyota na Fórmula 1, mas temos um novo... A Haas tem um novo nome, não é mesmo? Isso, a Toyota assume o espaço da MoneyGram como a patrocinadora Master da Haas, que agora passa a se chamar de TGR Haas F1 Team TGR Toyota Gazoo Racing, que é o braço de automobilismo da marca japonesa. Vamos lembrar, a chegada da Toyota Haas é um dos grandes trunfos da gestão de Hayao Komatsu, Sim. que sempre manteve uma relação muito boa com a Toyota e fez a ponte entre os dois lados. Então, ponto para Hayao Komatsu, que aos poucos está trazendo a Toyota. Primeiro foi aquela coisa assim, quando você tá querendo nadar numa água gelada, você molha o pezinho. Dedinho do pé. Agora já botou as pernas. Falta o mergulho de uma vez, que é realmente a volta da Toyota como equipe de fábrica. Creio eu que isso pode acontecer, talvez na próxima, já se fala de 2030 ou 2031 para uma nova geração de carros da Fórmula 1. Eu acho que essa é a janela mesmo, porque... Demora para desenvolver. Demora para desenvolver e o caso da Cadillac, que vai passar em ter um motor próprio em 28 ou 29, é um caso particular porque a equipe já vai estar na Fórmula 1. Então é um acordo que foi assinado anteriormente. A Toyota ainda não demonstrou nenhum interesse de que quer voltar como fornecedora de motores. Então a janela seria realmente 30 para 31. É uma curiosidade para a gente fechar o programa. Diga. A Haas, que também está na NASCAR, né? Em a NASCAR você tem 3 montadoras, Toyota, Ford e Chevrolet. E ela iniciou sua jornada com Chevrolet, depois foi para Ford, agora ano que vem volta para Chevrolet. E nunca, por mais que a equipe de Fórmula 1 agora tenha um apoio forte da Toyota, na NASCAR, a Haas da NASCAR nunca andou de Toyota. Quem sabe pro futuro? Quem sabe pro futuro. Olha só, quero agradecer demais aqui ao Guilherme Longo, a você que nos acompanha, né? E também lembrá-los que você pode, inclusive, falar aqui, comentar as notícias de hoje aqui na nossa área de comentários, mais uma vez pedindo civilidade, educação, respeito, nunca é demais. E também para lembrá-los da Mint, mais uma vez passando aí na sua tela o QR Code para você baixar o aplicativo, para aproveitar também a promoção do cashback de R$50 em Bitcoin quando você, novo investidor, investir R$150 em qualquer criptoativo utilizando o cupom MOTOR50. Não perca esta grande oportunidade, você vai se dar muito bem. Fique ligado no QR Code da tela e também no link da descrição. O Direto do Paddock fica por aqui, mais uma vez agradecendo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.